Vamos falar então hoje do acidente com o TAM 3054. Saudações aeronáuticas a 11 mil metros de altitude. Tudo bem com vocês? Hoje vocês vão entender por que as pessoas que trabalham na aviação sempre dizem que um acidente ele não acontece por causa de apenas um fator. E esse é um exemplo típico, esse acidente com o 3054. Só um exemplo assim para já ficar claro de cara. Aquele avião, ele pousou em Congonhas no mesmo dia do acidente, durante o dia, na parte da manhã, por 2 vezes. O mesmo avião. O reverso estava pinado da mesma maneira. E uma das vezes estava chovendo mais em Congonhas do que na hora do acidente. E o avião pousou e o acidente não aconteceu. Se o acidente não aconteceu com o mesmo avião, com o mesmo reverso, na mesma pista, com chuva maior, então deduz-se que alguma coisa de muito particular aconteceu no 3054 no momento do acidente. Essa coisa particular é o que a gente chama de uma conjunção de fatores. Então vamos analisar toda a história desse voo e tudo que eu falar aqui está no relatório final do CENIPA. Então essa é informação pública. O 3054 ele decolou de Porto Alegre e ele estava com mais combustível do que era necessário para fazer o voo. Por que ele colocou mais combustível em Porto Alegre? Porque nesta época o ICMS sobre combustíveis em Porto Alegre era mais baixo do que aqui em São Paulo. Mais combustível em um avião significa que ele está mais pesado. Segundo, o reversor estava pinado ou inoperante. Para quem não sabe, o reversor é aquele barulho que você escuta depois que o avião pousa, que o motor entra em reversão de empuxo. Ao invés dele jogar o ar para trás para o avião ir para frente, ele joga o ar para frente para auxiliar na parada do avião. Muito foi falado na imprensa, estava com o reversor pinado, isso causou o acidente. Não causou acidente, porque como eu disse no início, ele pousou 2 vezes antes em Congonhas com o reversor pinado e parou. Porque o reversor, ele auxilia na frenagem, ele não para o avião na pista. Nesta época, existia um procedimento, aliás, 2 procedimentos diferentes para operar um reversor travado. Um procedimento já tinha sido abandonado e outro procedimento estava em vigor. Para esse voo específico, ele já tinha pousado em Porto Alegre e em Porto Alegre a ação que ele tomou foi a correta. Ele trouxe as 2 manetes para reverso, que era o procedimento novo. Quando ele veio para Congonhas, ele não usou o procedimento que ele tinha usado em Porto Alegre. E aí algumas coisas só é possível deduzir, tá? Inclusive no relatório final do CENIPA são deduções, não são afirmações. Quando você usava o procedimento novo, a distância para o pouso aumentava em pelo menos 50 metros. Agora pensem assim, você é um comandante que você sabe que o seu avião já está pesado, você vai pousar numa pista que está contaminada, que é o nome que se dá quando a pista está molhada, que ela está contaminada. E você sabe que um avião que pousou antes de você já reportou que a pista está muito lisa. O que você faria? Você usaria um procedimento que você vai aumentar em 50 metros a tua distância para parar a pista, ou você tentaria fazer um procedimento antigo para economizar 50 metros? Se você pensar bem, na verdade, o piloto estava pensando na segurança. Olha só que coisa contraditória, né? Deixa eu explicar um pouquinho o que é manete, assim, que tem gente perguntando o que é manete do avião. A manete é o seguinte, manja quando você entra no seu carro, você não pisa no acelerador para acelerar o carro? Então, o avião não tem um pedal igual o carro. Então, ele tem um manete que fica assim do lado do piloto, que são 2 alavancas em que ele leva para frente e o motor acelera. Quando ele traz essas manetes para trás, o motor entra em marcha lenta da mesma maneira que você tira o pé do acelerador do seu carro. O avião
O CENIPA analisou que o excesso de automação no Airbus A320 contribuiu para o acidente. Isso é questionável e no final do relatório tem o questionamento da própria Airbus a respeito disso, que na verdade a automação auxilia mais na segurança do que a não automação. O avião não informava o piloto que a manete estava fora de posição. Isso é uma coisa que pegou. Assim, o Airbus, para quem não sabe, quando ele está aproximando da pista e ele está a determinada altitude, se eu não me engano 10 pés, gera um alarme na cabine de retard. Esse retard significa o seguinte: o piloto tem que pegar as manetes e colocar elas na posição marcha lenta, que é idle em inglês. Quando ele faz isso, o avião está preparado para entrar em reversão. No caso do TAN 3054, existe o aviso de retard. 20, retard. Mas o comandante traz apenas uma manete para a posição de marcha lenta. E quando ele entra em reversão neste motor, o aviso de retard ele é inibido. Então o CENIPA diz que isso foi um fator contribuinte no acidente, porque se a voz tivesse continuado falando que o motor não estava na posição retard, poderia ter dado tempo dos pilotos trazerem aquela manete que estava fora de posição. Uma outra pergunta que todo mundo faz: por que ele não arremeteu? Ele não arremeteu porque não deu tempo e porque normalmente não se arremete depois que você já tocou no chão. Só que do momento do toque até o impacto foram só 25 segundos. Então, eles arremeteriam se eles soubessem o que estava acontecendo. Mas não deu tempo de saber o que estava acontecendo porque não teve nenhuma informação para os pilotos de que tinha alguma coisa errada no avião. Porque não tinha alguma coisa errada no avião. Vocês já viram quantas coisas eu falei, né? Do avião estar mais pesado, a pista estar molhada, e isso só influenciou na cabeça do comandante, tá? Que estava pilotando aquele avião. Já falei do reversor, que também não foi a causa. E aí quando você começa a juntar todas essas coisas que não foram a causa do acidente, mas elas se unem para formar um cenário ali que na hora que o avião tocou e o piloto não colocou aquela manete na posição de reversão, não deu muito tempo de fazer muita coisa. Os spoilers não levantaram. Tá? E os spoilers, quando eles levantam, eles dão uma informação para o computador do avião liberar o auto brake, porque esses aviões também eles freiam sozinhos. Mas no caso deste acidente, quando ele pousou, os freios não funcionaram, porque o spoiler não levantou. Então, esses 6 segundos em que eles demoraram para perceber isso, já foi mais um fator ultra contribuinte para eles não conseguirem mais parar o avião. O fato da pista estar escorregadia, já havia vários reportes de piloto a respeito disso. Só que os pilotos, eles reportavam isso para o controle de tráfego aéreo, que é com quem eles estão na fonia. E o controle de tráfego aéreo, ele passava isso para o administrador do aeroporto, que era a Infraero. E a Infraero deveria tomar as ações a respeito da correção dos problemas. E a Infraero tomou algumas ações, mas não as suficientes. A burocracia no Brasil também foi um fator contribuinte. Por quê? Já existia, um ano antes desse acidente acontecer, existia uma portaria da ANAC que, para operar em Congonhas, o avião teria que ter os 2 reversos operando, em virtude desse problema com a pista. E o fato é que o procedimento nunca chegou a ser efetivamente posto em prática. Esse é mais um fator contribuinte, porque se na época do acidente fosse obrigado a ter os 2 reversores operando, o avião não teria pousado em Congonhas, teria ido para Guarulhos, que era o que deveria ter feito. Então depois que você junta tudo isso que eu estou falando desde o início, aí você já consegue pintar uma imagem do acidente em si. E aí depois disso, aí vem todas as mudanças que a gente viu na aviação no Brasil depois desse acidente.
porque isso culminou bem na época do apagão aéreo, do caos aéreo. Congonhas tinha muitos pousos e decolagens, assim, acima do limite. Eles não paravam o aeroporto para fazer o reparo que tinha que ser feito nas pistas em tempo hábil. Então tudo isso mudou depois desse acidente, depois que o CENIPA publicou as coisas que interferiram. Outra coisa, a Airbus, já existia nessa época um sistema que dizia que a manete estava fora de posição, um alarme para os pilotos. Mas ele era um boletim opcional, assim, quem operava o avião escolhia se colocava aquela versão nova de software ou não. Poucas empresas tinham aquilo. Depois desse acidente, isso passou a ser obrigatório. Esse sistema de alarme que diz quando a manete está fora de posição. A pista agora tem os grooves para melhorar o escoamento e diminuir a aquaplanagem. Obviamente, né, a TAM como um todo, depois desse acidente, ela mudou muito. O Edgar Amaral Souza, ele pergunta assim: você acha o Santos Dumont mais seguro? O aeroporto de Santos Dumont, né? Será que o fato do mar secar a pista a torna menos problemática? Não. Por que o Santos Dumont, apesar da pista de Santos Dumont, ela é um pouquinho mais estreita do que a de Congonhas? Mas por que é menos crítico pousar em Santos Dumont do que em Congonhas? Eu digo, deixa eu só voltar uma informação aqui. Depois do acidente da TAM, a pista de Congonhas, o espaço útil que pode ser usado foi reduzido, tá? Para agora ter uma área de escape. Então, os cálculos de pouso são feitos agora em 1.640 metros, que é mais ou menos deve ser o comprimento da pista de Santos Dumont. Então agora existe uma área de escape, mas porque se reduziu o tamanho da pista, o tamanho útil que se pode usar. A melhor facilidade de pousar em Santos Dumont é porque ele está ao nível do mar. Quando você está ao nível do mar, a pressão atmosférica é maior. Então a densidade do ar também é maior. Se a densidade do ar é maior, a sustentação na asa do avião também é maior. Isso significa que você precisa de menos velocidade para tocar na pista em Santos Dumont. Congonhas está a 2.500 pés de altitude. Isso daí, sei lá o que, uns 800 metros. Então a densidade do ar aqui em São Paulo é menor, porque a gente está num lugar mais alto. Se a gente está mais alto e a densidade é menor, para o avião se sustentar no ar, ele precisa ter uma velocidade maior do que a que ele tem em Santos Dumont. Então, o avião, na hora que ele toca na pista de Congonhas, ele está numa velocidade maior do que em Santos Dumont. Mas não precisa se preocupar com isso achando que o avião, por causa disso, ele vai varar a pista. Não é nada disso, tá? Patrick Martins, parabéns pela propriedade e lucidez desse canal. Muito obrigado. Relatório atribuiu erro humano. Sim. Como analisa a importância desse fator em meus demais? O Brasil avançou no quesito segurança após essa tragédia? Mas muito. A gente não teve mais acidente aéreo de aviação comercial no Brasil desde 2007. Sim, a gente avançou muito. E a gente avançou para um nível que não sei se vocês sabem, porque a imprensa não divulga essas coisas, mas o Brasil é o 4º país no ranking mundial de aviação em matéria de segurança operacional, SGSO. Vocês podem entrar no site da ICAO, que é quem controla a aviação comercial mundial, e vai estar lá o ranking dos países que aplicam as normas que a própria ICAO define. O Brasil é um dos países, e por isso o 4º lugar, que mais implementa com mais rapidez essas normas que a ICAO define. Então a gente está muito bem em segurança operacional. O Juliano pergunta: com relação à quantidade de combustível, o que mudou? Parabéns pelo canal. Olha, o fato do avião ter mais combustível, vamos deixar isso claro, tá? Para não causar confusão. O fato do avião ter mais combustível não significa que em nenhum momento ele esteve acima do peso de pouso em Congonhas, tá? Ele só estava mais pesado, mas ele estava dentro do limite para pousar em Congonhas. Isso não foi uma ilegalidade, tá? O que mudou? Eu não sei, pode ser que algumas empresas ainda usem o artifício de abastecer onde o combustível é mais barato. E eu também não sei se o ICMS lá em Porto Alegre está mais barato ainda do que o de São Paulo ou de outros lugares. O Antônio Cossenza, ele fala que ele perdeu a esposa dele no dia 17/7 no avião da Latam.
Sinto muito, Antônio, é muito difícil, né? E toda vez assim, muita gente me pedia para falar sempre desse acidente e tudo mais, mas é muito difícil falar de acidente aéreo, principalmente para quem trabalha na aviação, porque só analisar o que aconteceu depois passa uma ideia de frieza. Mas na verdade, todo mundo da aviação assim fica num luto gigantesco quando acontece um acidente. Eu, por exemplo, eu lembro exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo quando chegou a informação de que tinha acontecido o acidente com o TAN 354. E a gente fica assim tudo meio perdido assim, porque é tudo tão feito certinho na aviação para não acontecer acidente. Quando acontece, a única coisa que a gente consegue pensar de positivo é que nenhuma perda de vida em um acidente aéreo é em vão, porque isso vai contribuir para salvar muitas outras vidas, porque nunca mais um acidente vai acontecer daquela maneira. Nenhuma vida perdida em acidente aéreo é em vão, assim. Todo mundo aprende com isso. E todos aqueles acidentes que ocorreram no passado, os anos 60, 50, 70, fizeram com que a aviação chegue ao patamar que está hoje, de ter tão poucos acidentes a cada ano. Tá legal? Então, muito obrigado mais uma vez a vocês. Vocês é que fazem esse canal ser tão legal. E até o próximo vídeo.